Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aproveitar que os amados já estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim então, amados, a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês nos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que o estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Podeis assentar, amados. Nós, pastor Sidraque já orou, nós já oramos juntos. Como o pastor Sidraque já pontuou no início do culto, esse mês em especial, nós vamos estar falando bastante acerca da Páscoa. Nós vamos estar falando então acerca do sentido, do significado da Páscoa, e vamos estar então celebrando a Deus através das cantatas das crianças, dos adultos, através dos cultos que vamos ter aqui, aquilo que nós entendemos pela palavra do Senhor então ser a Páscoa do Senhor. E hoje, amados, eu não poderia fugir do assunto. As nossas crianças já cantaram, as crianças já louvaram ao Senhor, já nos ensinaram bastante coisa acerca da Páscoa, através dos cânticos, dos louvores entoados. Mas para nós vamos ter então, olhar para as Escrituras nessa noite, de uma forma rápida, tá certo? Uma forma bem específica, e vamos pensar então sobre o real sentido da Páscoa. É interessante se a gente entra na internet, se você escrever lá Páscoa, ou qual é o significado da Páscoa, o quantas respostas das mais diferentes, e as quantas histórias relacionadas com a Páscoa, que no final das contas nós vamos ver que nada tem a ver, mas estão ali embutidas, sendo faladas e sendo ditas às pessoas. Nós acabamos de ler um texto, amados, onde nós temos aqui em Êxodo 12, a primeira celebração da Páscoa. A Páscoa é a festa judaica mais antiga, tá certo? A primeira festa instituída em meio aos judeus por Deus
foi a celebração da Páscoa. E nós precisamos entender o sentido dela no seu começo, lá no seu início, para os judeus, e para nós caminharmos então pela Escritura Bíblica e chegarmos no Novo Testamento, chegarmos nos nossos dias, chegarmos naquilo que o Senhor Jesus realizou por nós. E é interessante, irmãos, quando nós lemos então o livro de Êxodo, nós percebemos que o povo de Deus, que o povo de Israel no Antigo Testamento, ele se encontrava escravo na terra do Egito, já por um período de mais ou menos aí 400 anos. O povo de Deus, o povo de Israel estava ali sendo escravizado pelos egípcios, e Deus então levanta um libertador, chama Moisés e fala: olha, você vai ao Egito, e ali você vai conduzir, vai estar à frente do povo, para a retirada do povo da terra do Egito, e vai levá-los à terra a quem eu tenho prometido, a terra da promessa, e eles habitarão nessa terra. E quando Moisés, amado, chega ao Egito, e ele fala a Faraó que o Deus de Israel, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mandou ali, para que ele comunicasse a Faraó, então, que ele queria que o seu povo fosse liberto, saísse da terra do Egito e fosse para uma terra onde seria mostrado. Faraó, então, ele desacreditou, ele zombou, e a Bíblia diz que diversas vezes ele endureceu o seu próprio coração. E aí Deus chega a um determinado momento em que avisa através de Moisés que viriam então 10 pragas, que viriam então trazer juízo sobre a terra dos egípcios e sobre os deuses dos egípcios. Os egípcios, eles criam uma quantidade assim bem significativa de deuses, e cada uma das pragas, ela vai relacionada a demonstrar como que aquela divindade que era adorada naquela época, simbolizada por algumas coisas, nada tinha valor. E Deus então começa e envia 10 pragas sobre a terra do Egito, uma após a outra. Começa com as águas do Egito se tornando em sangue, depois em seguida uma incontável quantidade de rãs invadem toda a terra do Egito. Logo em seguida a terceira praga é a praga dos piolhos, por toda a nação, por todo o povo, por toda a terra do Egito, uma quantidade imensa de piolhos castigou ali as pessoas. Logo em seguida vem a quarta praga, que é a praga das moscas, que também se espalharam por toda a terra. Depois veio uma peste sobre os animais, que matou então grande quantidade dos animais na terra do Egito. Depois, sexta praga, a praga das úlceras, saíram feridas, saíram úlceras no corpo das pessoas. A sétima praga, chuva de pedras, choveu pedras enormes que matavam pessoas e animais. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, que vieram então sobre a terra do Egito e devoraram ali os alimentos. E a nona praga é a praga das trevas, onde durante 3 dias as trevas cobriram toda a terra do Egito, de maneira tal que a Bíblia diz que é como se pudessem apalpar aquela escuridão, e as pessoas ficaram literalmente deitadas em suas camas, em suas casas, porque elas nem conseguiam se levantar, porque absolutamente nada enxergavam. E aí Deus vem através de 9 pragas, destruindo, trazendo juízo sobre a terra do Egito, e ali também atacando aquelas divindades que eram adoradas pelos egípcios. Só que quando chega na nona praga, há algo interessante no relato, porque logo quando Deus vai anunciar a 10ª praga, que seria a praga final, Deus agora ele faz uma pausa. E é interessante perceber que durante todas essas 9 pragas, elas vinham e elas aconteciam, e elas eram juízo de Deus contra os egípcios. Os egípcios sofriam com essas pragas. Só que Deus fazia uma separação entre os egípcios e os israelitas que estavam ali. Os israelitas não sentiram as pragas. Só que quando chega da 9ª para a 10ª, Deus agora vira para o povo de Israel que estava ali escravo na terra do Egito, e através de Moisés fala o seguinte: olha, vem a 10ª praga, só que agora, antes dela vir, vocês farão algo. Vocês agora vão se preparar para saírem, vocês vão se preparar para serem libertos, vocês vão se preparar para sair da terra do Egito, desses 400 anos de escravidão, e vocês vão me celebrar uma festa. E este mês
este mês agora será o mês mais importante, ele será o primeiro do calendário de vocês, que vai ter maior importância, porque agora vocês vão me celebrar uma festa, onde vocês vão reunir as suas famílias, dentro das suas casas, dentro das suas tendas, dentro dos seus lares. Cada família agora vai imolar, vai sacrificar, vai matar um cordeiro, vai recolher o sangue desse cordeiro, para com isopo, que era uma planta, um mato da época, vocês vão aspergir esse isopo pela porta, pelos umbrais das portas de suas casas, e durante toda a noite, reunidos em família, vocês vão comer esse cordeiro, as carnes desse cordeiro assado, mas vocês já vão comer já preparados, é praticamente mochila nas costas, porque pela manhã vocês serão libertos. Aqui, queridos, nesse contexto, num contexto onde Deus está trazendo juízo sobre os deuses do Egito, no contexto quando Deus está trazendo juízo contra a dureza do coração de Faraó, no contexto onde Deus está trazendo juízo sobre toda a terra do Egito, Deus para tudo e fala o seguinte: vocês vão celebrar uma festa, é a festa da Páscoa, é a festa onde eu vou passar pela terra do Egito. Esse, ao pé da letra, é o significado da palavra Páscoa, é o passar por cima, ou passagem. O Senhor fala: eu vou passar por cima, e onde eu vir o sangue sobre as portas da casa, sobre esta família, a 10ª praga não virá. Sobre esta família, ela vai ser livre, ela vai estar liberta do juízo, ela vai estar agora isenta de receber juízo que virá sobre toda a terra do Egito. Ela vai ser agora protegida por este sangue que vai estar ali sobre as portas, e as pessoas vão estar ali dentro das casas celebrando a festa da Páscoa. E aí, amados, a 10ª praga era a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. A única exceção seria sobre as famílias que estivessem celebrando a Páscoa do Senhor. Nas casas onde as pessoas ali naquela noite estivessem dentro das suas casas, comendo ali o cordeiro que foi morto, comendo as suas carnes assadas, e o sangue que foi reservado do cordeiro, tendo sido passado nas ombreiras da porta, e a família ali em obediência, celebrando a Páscoa do Senhor, já prontos, vestidos de maneira tal que logo em seguida, aquela refeição ali cerimonial, eles já iam dar o pé, eles já iriam sair da terra do Egito, porque agora o Senhor estava livrando o povo de Israel de forma definitiva do Egito. Nessas casas, dentro dessas famílias, que estavam ali celebrando a Páscoa do Senhor, o juízo de Deus não tocaria. O juízo de Deus vem sobre toda a terra dos egípcios. Obviamente os egípcios não celebraram a Páscoa ao Senhor. Obviamente apenas as casas dos israelitas, dos judeus, dos hebreus, celebraram essa festa ao Senhor. Mas nas casas dos egípcios eles não criam no Deus de Israel, eles não criam no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles criam nos seus próprios deuses, lá no seu panteão, na sua diversidade de divindades. E agora então, na casa de cada egípcio, de cada família egípcia, a 10ª praga atinge e tira ali a vida então do filho primogênito, do primeiro filho de cada família. Aí, amados, a Páscoa ao Senhor, no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, começando aqui em Êxodo 12, ela é um marco para a história do povo judeu, porque ela celebra uma libertação. Só que nesse caso em particular, no Antigo Testamento do povo judeu, o povo judeu está celebrando uma libertação de uma escravidão humana, de um jugo humano. A Páscoa aqui no Antigo Testamento, que deveria ser então celebrada ano a ano pelo povo judeu, e aí então os pais teriam a oportunidade de contar a história do seu povo aos filhos, e ali transmitir essa história aos filhos, de como o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, livrou seus antepassados da escravidão do Egito. Esse era o objetivo da Páscoa para os judeus, uma libertação, agora a celebração de uma libertação de um jugo humano, de uma nação por outra.
Mas é interessante perceber, amados, que os símbolos, que os sinais dessa libertação vinda da parte de Deus, dessa Páscoa, envolve um cordeiro que é morto, envolve a família em torno desse cordeiro, se alimentando dele, envolve o sangue deste cordeiro estar sobre cada casa, sobre cada família, e nessa casa que tinha esse sangue, então, o Senhor passa por toda a terra do Egito e não toca com juízo. Ali há a graça, a manifestação da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, não tocando naquelas famílias. E aí você pode perguntar assim, mas Márcio, nós não somos judeus, nós não estamos na época do Novo Testamento, e aí? Qual o significado da Páscoa então para nós hoje, que estamos aqui? Quando nós caminhamos, amados, pela Bíblia, nós chegamos no Novo Testamento, quando João Batista está ali às margens do Rio Jordão, batizando o povo com uma pregação, chamando o povo ao arrependimento e o retorno a Deus, e batizando aqueles que se arrependiam, o Senhor Jesus aparece diante de João, e quando João o vê, primeira frase notória ali de João é dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos fazer o link? Páscoa, Antigo Testamento, o cordeiro morto em cada família, dentro de cada lar, o sangue reservado para ser agora passado, para ser pintado, para ser aspergido sobre cada porta. Agora João Batista, ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, que veio do Pai, para tirar agora o pecado do mundo. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz o seguinte: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi morto em nosso lugar, em nosso favor. Irmãos, quando nós chegamos, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, aí chegamos no Novo Testamento, Evangelho de Mateus capítulo 26, verso 17, aí você mantém sua Bíblia aberta aí. Mateus 26, verso 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Irmãos, a Páscoa, em meio aos judeus, desde o Antigo Testamento, eles comemoravam durante toda uma semana. Era uma festividade que envolvia toda uma semana. Quando chegamos no Novo Testamento, está Jesus, já próximo do momento de sua morte, de sua crucificação. Os discípulos estão ali junto deles e está exatamente na semana em que os judeus comemoram a Páscoa. Os judeus comemoram a Páscoa visando relembrar a libertação do povo de Israel do Egito, visando relembrar então os milagres, os feitos do Senhor, que tirou então Israel do Egito com mão poderosa e trouxe juízo sobre os deuses dos egípcios. Mas agora é nessa semana da Páscoa, nessa semana em que os judeus estão reunidos para celebrar a Páscoa, e o Senhor Jesus, os discípulos falam: mestre, e aí? Onde o Senhor quer que preparemos então a Páscoa? Onde nós vamos comer a Páscoa com o Senhor? E aí vire a página da sua Bíblia, chegue no verso 26, diz assim: e enquanto comiam, é Mateus 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Irmãos, os irmãos entendem o que está acontecendo? Está na semana da festividade da Páscoa pelos judeus. Eles estão celebrando a libertação da nação no passado da terra do Egito. Mas é nessa semana, envolto a essa celebração, que Jesus se senta à mesa com os discípulos
E ali então ele vai instituir agora uma cerimônia agora que o seu povo, que a sua igreja deve repetir, que é a celebração da ceia do Senhor. Mas ele faz exatamente isso no momento em que eles celebravam a Páscoa. Na semana em que os judeus estão fazendo todos os preparativos e a celebração da Páscoa, Jesus se senta à mesa com os discípulos e diz o seguinte: olha, nós vamos comer juntos. É como se Jesus estivesse dizendo: até este momento havia um significado, até esse momento nós fazíamos isso por um sentido, por conta da libertação de Israel do jugo do Egito no passado, nós glorificamos a Deus por isso. Mas agora, eis aqui este pão, ele representa, ele é o memorial agora do meu corpo que vai ser dado por vós. Eis aqui esse cálice, eis aqui agora esse cálice que agora traz a nossa memória, traz o nosso memorial, vai servir agora como um sinal visível do meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Queridos, e aí nós voltamos à palavra de Paulo aos Coríntios, quando diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus, ele faz essa refeição com os discípulos. Logo em seguida, a fazer essa refeição com os discípulos, de instituir agora a celebração da ceia do Senhor, de dar agora um novo significado àqueles elementos, e dizer o seguinte: nós estamos agora celebrando uma nova aliança feita no meu sangue, sangue derramado por vós. E o Senhor Jesus institui a ceia ali, e logo em seguida, mas se os irmãos continuarem só visualizando a página da sua Bíblia, Jesus vai ser preso, vai ser julgado num julgamento totalmente falho, humanamente falho, todo conduzido para uma condenação, mesmo que não conseguiram provar crime algum. Jesus é conduzido então por um julgamento feito perante o Sinédrio, perante os líderes humanos que existiam ali. A situação logo em seguida é que Jesus é levado diante do governador. O governador também não entende um crime humano feito, mas os líderes religiosos ali clamavam e pediam, eles com medo talvez de uma revolta, e entendem então que Jesus deveria ser punido e logo em seguida deveria ser crucificado. A gente chega em Mateus 27, verso 33, nós temos a crucificação do Senhor Jesus. Ali a gente tem um relato no capítulo 27 da sua morte, do seu sepultamento. E aí, irmãos, é interessante perceber que Jesus, ele celebra a Páscoa com os discípulos, dando obviamente um novo significado, falando do seu sangue, de uma nova aliança que está sendo firmada em seu sangue agora, e logo em seguida ele é preso, passa por um julgamento tortuoso, que a única intenção era condená-lo. Depois de ser condenado, depois de ser levado diante de autoridades, depois de ser humilhado, depois de ser deixado, abandonado pelos seus discípulos, depois de ficar totalmente desamparado, ele agora é castigado. E depois de apresentado, todo açoitado diante do povo, as pessoas lhe disseram: isso não é suficiente açoitá-lo, ele merece morte de cruz. E ali Pilatos então manda que Jesus fosse crucificado. E aí, irmãos, nós temos Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, sendo imolado. O Senhor Jesus indo à cruz do Calvário, no seu lugar, no meu lugar, por causa dos nossos pecados. Nós pensamos assim: não, foi culpa dos romanos, não foi culpa dos judeus. Queridos, foi culpa dos nossos pecados. Lembra lá o Antigo Testamento? Lembra lá Êxodo 12? O juízo de Deus viria sobre toda a terra do Egito. Na 10ª praga atingiria toda a terra do Egito. As únicas famílias que seriam livres de tal juízo é aquelas que tivessem o sangue sobre as portas, aquelas que estivessem se alimentando do Cordeiro, aquelas que estivessem já vestidas, prontas, sinalizando: nós vamos ser livres, libertos,
da escravidão. E aqui agora, queridos, nós chegamos no Novo Testamento, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado pelo Pai, Ele vai à cruz, Ele é imolado como esse Cordeiro pascual, na festividade da Páscoa dos judeus, agora trazendo um novo significado. A nossa Páscoa não é mais uma celebração de um jugo, de uma escravidão do passado, a nossa Páscoa agora é a celebração da libertação dos nossos próprios pecados, que o Pai enviou o Seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, a preço, querido, a custo de seu sangue, o sangue agora de uma nova aliança. E aí, amados, eu e você, esse sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos nossos pecados, nós agora podemos celebrar uma festa ao Senhor, nós podemos celebrar a Páscoa ao Senhor, que de fato nada tem a ver com coelhos, como as crianças cantaram, que de fato nada a ver com chocolates ou com ovos, absolutamente em nada. Você pode sentar e comer 10 quilos de chocolate se você quiser, mas isso em nada tem a ver com a Páscoa. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus, como Cordeiro imolado, para assumir, para cair sobre Ele o meu pecado e o seu pecado. Isso é a Páscoa. Pastor, então, como é que nós celebramos Páscoa ao Senhor? Para nós celebrarmos, queridos, a Páscoa ao Senhor, então, primeiramente é necessário nós crermos naquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Se nós não crermos no sacrifício de Cristo Jesus, nada então estamos celebrando de Páscoa alguma, porque Cristo agora, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é aquele que dá a sua vida em nosso resgate, é aquele que cai sobre Ele o juízo de Deus, para que não caísse sobre nós. E aí, querido, então primeiro, como é que nós vamos celebrar a Páscoa ao Senhor? Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos agora entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz por conta dos meus pecados, que o Senhor Jesus agora é o meu libertador, que agora eu posso sair da escravidão do pecado, do jugo do pecado, porque o Senhor Jesus morreu por mim. Primeiro passo para nós celebrarmos a Páscoa do Senhor, queridos, é crer em Jesus. Se eu não creio em Jesus, se eu não creio em seu sacrifício, se eu não creio que Ele morreu na cruz no meu lugar, eu posso fazer qualquer outra coisa que não haverá sentido, tá certo? Eu posso fazer qualquer tipo de festividade, eu posso fazer qualquer tipo de celebração, isso não será Páscoa ao Senhor, porque o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual, não estará fazendo parte, então valor algum terá. Primeiro, então, nós precisamos crer no Senhor Jesus, precisamos crer na sua morte na cruz do Calvário, como então o nosso libertador, como o nosso substituto. E segundo, querido, atrelado a isso, amarrado a essa fé em Cristo, juntinho com essa fé em Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Esses pecados que levaram Cristo à cruz, esses pecados que nos afastam de Deus, que como o profeta Isaías diz, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Estes pecados, queridos, dessa vida nossa independente de Deus, desse nosso egoísmo, né, de querer viver a nossa vida na direção do nosso próprio nariz, sem nos importarmos com o nosso Criador, com aquele que nos fez com um propósito claro e definido de adorá-lo, e aí nós vivemos a nossa vida do nosso jeito, no nosso rumo, independente de Deus, uma vida em pecado, distante do Senhor, divorciada de Deus. E aí nós precisamos nos arrepender, amados, dos nossos pecados. Na medida que creio que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, no meu lugar, eu também agora preciso me arrepender destes pecados, a qual o Senhor Jesus foi necessário dar a sua vida, a qual o Senhor Jesus foi necessário derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados. Queridos, se houvesse outra maneira mais simples, mais fácil, com toda certeza, o Senhor Jesus não precisaria ter ido à cruz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, não havia outro modo, não havia outro jeito, não havia outra forma
do meu pecado, do seu pecado, ser limpo, ser lavado, ser perdoado, e uma nova chance de uma nova vida diante de Deus ser nos dada. Não havia outra maneira. Alguém precisava receber o castigo e a condenação dos nossos pecados. Precisava recair o juízo de Deus sobre alguém, e não havia ninguém, nenhum de nós poderíamos morrer um pelo outro, porque cada um de nós possuímos os nossos próprios pecados. Precisávamos então agora de um cordeiro perfeito, precisávamos agora de um substituto perfeito, e esse substituto perfeito é o Senhor Jesus, unicamente, exclusivamente, e não há outro. E o Senhor Jesus, querido, foi à cruz por mim e por você, esse substituto perfeito que veio dos céus, do Pai, para nós, para morrer no nosso lugar. E aí você me pergunta, então, Márcio, como é que fazemos? Primeiro, nós cremos em Cristo, como nosso Cordeiro Pascual, aquele que vai à cruz em nosso lugar. Junto a isso, atrelado a isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Foram esses pecados que levaram o nosso Senhor à cruz. Foram esses pecados que conduziram Cristo à cruz, então nós precisamos nos arrepender deles. E a partir do momento, querido, que nós cremos no Senhor Jesus, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia ensina então que nós passamos por um processo neste momento em que cremos, neste momento em que nos arrependemos dos nossos pecados, os nossos pecados agora são limpos, são lavados. A Bíblia diz que neste momento então nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, nós nascemos de cima, nós nascemos agora para uma vida para com Deus. Fazemos parte agora do povo de Deus nessa terra, fazemos parte agora da família de Deus, fazemos parte agora do povo do Senhor nessa terra. E aí, queridos, nos leva a pensar o seguinte: existem 3 aplicações aqui que nós podemos pensar, e eu já estou finalizando. Vamos com essas 3 aplicações. A primeira delas, querido, é se você está aqui nessa noite, você ouviu as crianças cantando os louvores a Deus, falando sobre o sentido da Páscoa, você ouviu a pregação do Evangelho que ensina o sentido real da Páscoa ao Senhor, quem é o nosso Cordeiro. Se você está aqui, você pode estar pensando o seguinte: eu ainda não olhei para Jesus e não criei em Jesus como este Cordeiro para a minha vida. Eu ainda não vi Jesus como esse Cordeiro Pascual que foi imolado em favor de mim, da minha vida, para meus pecados serem perdoados. Se você ainda, querido, não olhou para Jesus com esse olhar de fé desta maneira, esse é o momento. Essa noite você pode fazer isso. Você pode clamar ao Senhor e você pode dizer ao Senhor que Ele é o Cordeiro que morreu pela sua vida, a qual você crê nele, a qual você crê no seu sacrifício, a qual você crê naquilo que Ele realizou por você, e deposita a sua fé, deposita a confiança da sua vida nele, que é Cristo. A primeira coisa, a primeira aplicação nessa noite. Se você está aqui também e já teve uma vida onde buscou o Senhor, mas por razões ou por N motivos que a gente não vai entrar aqui, você se afastou, a gente usa algumas palavras, se afastou, se desviou, esfriou, não importa a palavra, não importa o termo, mas se você sente que você precisa agora tomar uma decisão de retorno, de retomada agora, de viver uma vida agora de fé e arrependimento, de fé neste Cordeiro de Deus, esse também é o momento. E você fala assim: não, Márcio, mas eu sou crente, eu sou um cristão, eu entendo as Escrituras, eu creio em Jesus, eu já me arrependi dos meus pecados. Então o que é que nós fazemos com a mensagem da Páscoa? Com a mensagem da Páscoa, querida, a mensagem do Cordeiro que morreu por mim e por você, com essa mensagem, nós agora somos gratos a Deus, temos motivo de nos alegrar, temos motivo de uma gratidão imensa gerada no nosso coração.
e de agora uma motivação clara, definitiva, uma motivação sem sombra de dúvidas, que a nossa vida agora deve ser para a glória daquele que nos resgatou, que a nossa vida agora nessa terra vai ser para a glória daquele que nos comprou a preço de sangue, para aquele que morreu no nosso lugar e nos deu agora a oportunidade de viver uma vida nova, de uma vida agora livre do pecado, de uma vida agora em um relacionamento com Deus feito, ligado por Cristo, de viver uma vida agora para a glória de Deus. Mas o que é que nós fazemos com a mensagem da Páscoa? Temos 3 aplicações aqui, querido. Se você ainda não creu em Jesus como esse Cordeiro Pascual, hoje é dia, hoje é tempo, esse é o momento de você olhar para Jesus com fé, entendendo pela palavra de Deus que Ele morreu na cruz por você, pelos seus pecados, para te dar vida com Deus, para te trazer perdão dos pecados, mas para te dar uma vida nova com o Senhor. Mas Márcio, eu já estive, eu já criei, mas me afastei, me esfriei, me desviei, não importa a palavra, a expressão, é o momento de voltar, querido, é o momento de retornar, é o momento de experimentar e ter a convicção de que o Senhor restaura, de que o Senhor nos coloca de pé, que o Senhor levanta aqueles que estão tropeçando, e experimentar mais uma vez da sua graça, da graça de Deus sobre nós. Mas eu já sou crente. Então entenda, saia claro isso na sua vida, o que deve nortear a sua vida, o que deve compungir aí dentro do seu coração, o que deve mexer, deve motivar a sua vida, é uma vida de gratidão pela salvação que lhe foi dada, a qual você não merece, a qual você não teria como fazer absolutamente nada para adquirir, a qual você não tinha condições de resolver nada por si mesmo, mas gratuitamente, por favor imerecido, por aquilo que Deus faz, não olhando os nossos méritos, porque nós não merecemos, mas o Senhor vem com graça e te estende uma mão salvadora através do seu Filho. Viva uma vida direcionada por essa gratidão, viva uma vida direcionada para glorificar a Deus, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, porque Cristo morreu por mim e por você, porque o Senhor Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu o poder da morte, venceu o poder das trevas, e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde Ele vai vir segunda vez, querido, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar aqueles que creram no Cordeiro. Glória a Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, queridos. Eu quero convidar você nessa noite e falar assim: eu quero olhar para esse Cordeiro de Deus com fé. Eu quero olhar para esse Cordeiro de Deus agora depositando a confiança da minha vida nele. Eu quero experimentar essa vida de Deus na minha vida. Eu gostaria que você sinalizasse assim, que você levantasse a sua mão como um sinal externo de algo que está acontecendo aí dentro de você. Eu gostaria que você pudesse neste momento levantar a sua mão. Nós vamos como igreja, como povo do Senhor, orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder vir aqui à frente, queridos, se vocês puderem vir aqui à frente, os pastores vão estar orando pela sua vida, por favor. Glória a Deus. Se você, amado, nessa noite quer olhar para Jesus com esse olhar de fé, é o Cordeiro que morreu por mim. Levante sua mão e venha aqui à frente, querido. Eu vi que teve 2, 3 pessoas que levantaram. Se não quiserem vir aqui à frente, nós vamos orar por você mesmo aí onde você está, querido. Vamos ficar todos de pé neste momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de poder, Deus de glória, nós te rendemos graças, Pai. Nós te rendemos louvores, Pai. Nós entoamos adoração a Ti, Pai, porque o Senhor é merecedor, Pai, porque o Senhor é digno, Pai.
Ó Deus, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, porque cremos que o Senhor está tocando em vidas nessa noite, Pai. O Senhor está transformando o interior, o Senhor está perdoando pecados, Pai. O Senhor está lavando, redimindo pessoas nessa noite, Pai. Nós te rendemos graças, Deus, porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual, Pai. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor, Pai. Santo é o Senhor. Ó Pai, que com graça, Pai, o Senhor nos ajude dia a dia a vivermos de uma maneira que te agrada, Pai. Que com graça, Senhor, do Senhor, o poder do Senhor sobre nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor nessa terra, Pai. Em gratidão, Pai, pelo teu amor, em gratidão pelo teu perdão, Pai, em gratidão pela tua salvação, Pai. É a nossa oração nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.